Olá, seja bem-vindo aí ao Yamuri Vlogs, seu canal de teologia e daily vlogs. Pessoal, hoje eu vou dando continuidade à série histórica do canal, a série de história. Como eu havia feito uma enquete num grupo chamado História e Historiografia do Brasil. Provavelmente a maioria que vai assistir esse vídeo veio de lá, mas quem chegou assim por outros meios nesse vídeo, escreve aí no buscador aí do Facebook. É um grupo muito bom de história. Eu acredito que para quem gosta do assunto, e se alguém chegou no vídeo deve gostar, então ele é um grupo muito bom aí do assunto história e historiografia do Brasil. Então, pessoal, como eu disse, eu fiz uma enquete perguntando sobre qual o tema que vocês queriam que eu falasse. E dois temas saíram como ganhador. Primeiro, é a história dos concílios, dos primeiros concílios do cristianismo. Em segundo, a história, o cristianismo no Império Romano. Só que nos comentários apareceram outras sugestões. Por exemplo, fazer um vídeo para cada tema, um vídeo. Então, pelo que eu decidi o seguinte, como o pessoal gostou assim de todos os temas de modo geral, eu vou fazer um vídeo sobre todos os temas, mas eu vou começar pelo segundo na enquete porque ele é o primeiro assim numa ordem cronológica. E daí depois eu pulo pro primeiro, que é os concílios. Então, sem mais enrolação, vamos ver a história do cristianismo no Império Romano, o início do cristianismo. Bom, pessoal, o início do cristianismo ele tem raiz judaica, nasceu em Israel, como a maioria sabe. Seus fundadores, entre aspas, né? Os apóstolos, o próprio Jesus, são a maioria dessa região aqui de Israel. Então foi lá que surgiu, primeiro como uma derivação, vamos dizer assim, uma seita judaica, para falar a verdade. Começa da seguinte forma. Claro, a, a pregação, a pregação do evangelho, sim. A vida pública de Jesus, sim. Todo aquele ensinamento seria a base no futuro para o cristianismo. Existiam dois tipos de judeu na época. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente tem que contextualizar. Se o cristianismo nasceu dentro do seio judaico, a gente tem que entender essa religião primeiro. Existe o judeu da diáspora, que é aquele judeu que estava fora de Israel, sobre uma grande influência helênica, né, da cultura helênica. O idioma dele era grego e a moral em relação à lei era relativamente laxista, justamente pela influência grega. É uma outra forma de a, ver o mundo. E os judeus da Palestina, que eram de fato esses que moravam na região aqui da província de Judá, no Império Romano, eles eram de língua hebraica, naturalmente, e tratavam a lei com um rigorismo. Então, temos esses dois grupos de judeus para começar. No Império Romano, o judaísmo, a região de Judá foi anexada por volta do ano 60 antes de Cristo. E aí, pessoal, vocês têm que entender que já tinham suas divindades e já estavam assumindo algumas também
de certa forma, da cultura grega. Por isso, mitologia greco-romana. E durante essa invasão aí de Jerusalém, a queda do... A queda não, na verdade, fazia parte de outro império. E Jerusalém, na verdade, não era independente desde lá dos séculos 6 a.C. Mas enfim, quando foi anexada essa região, foi feito um acordo de respeito à cultura judaica. A cultura judaica, a estrutura social era basicamente uma teocracia. Então era muito importante que não causasse tumulto, sabe, na sociedade, deixasse eles com a sua própria religião, apesar de que de certa forma seria um afronto à unidade do império, à unidade religiosa, mas também poderia causar uma convulsão social você mudar aquela estrutura. Então, extraordinariamente, o Império Romano permitiu o culto judaico monoteísta e deu algumas isenção para eles. Por exemplo, não adorar os deuses, não precisa, em contexto algum, e também não adorar os deuses, perdão, e se livrar assim da conscrição, o que seria? O Império Romano participava de muitas guerras, então os judeus não precisavam se forçados a se alistar no exército romano para lutar nessas guerras. Então, os judeus tinham alguns privilégios em torno disso. Eles tinham certas isenções. É claro, as pessoas que seguiam a religião judaica, confirmado. E o que você entende do cristianismo? Até certo ponto, o cristianismo foi uma seita judaica. Entende? Uma seita do judaísmo. Estavam ali no estava ali sendo gestado dentro do judaísmo e esses privilégios até certo ponto se aplicavam aos cristãos. Dos judeus da diáspora, aqueles que eram laxistas em relação à lei, relativamente, né, pessoal, surgiram os helenistas cristãos, que é, esses sim, esses principalmente, não só eles, tá? Mas esses foram os primeiros realmente a sair do seu local e pregar o evangelho. E dos judeus da Palestina surgiram os cristãos hebreus, que a maioria, pelo menos de início, ficaram em Jerusalém, ficaram ali na região de Judá ou Jerusalém, não saíram para pregar, porque tem um detalhe: o judaísmo em si, principalmente o da Palestina, ele não é proselitista. Ou seja, ele não é aquela religião que vai de porta em porta e falar e pregar a sua religião. Até hoje é assim. Uma pessoa para virar judeu quando adulto, mesmo que por opção, é uma coisa que não é um processo muito fácil. E tem a questão da circuncisão, pelo menos nessa época, hoje eu já não sei como está, né? E dificultava um pouco as coisas. Então, vai surgir, até no Atos dos Apóstolos, vai acabar surgindo uma pequena discussão, pequena não, né? Em Jerusalém, envolvendo helenistas cristãos e hebreus cristãos, que a respeito da circuncisão. Se para se converter ao cristianismo era necessário primeiro se converter ao, ao judaísmo. Então os judeus da Palestina, perdão, os cristãos da Palestina, os cristãos hebreus, que eram rigoristas em relação à lei, vão falar sim, é necessário, é indispensável. Os cristãos helenistas, que já são relativamente mais laxistas em relação à lei, por motivos culturais, enfim, vai falar não, não é necessário, o cristianismo é aberto para todo mundo,
É só se converter e pronto, já se aceita na comunidade. Naturalmente depois você tem que se batizar e tal, mas se quer se converter, vai ser aceito. Depois tem a história que ela tem com o Menato, que vem um pouco depois, né? Mas enfim. Considerando isso, pessoal, houve um tempo de consolidação do cristianismo, que vai do ano 70 até por volta do ano 180 depois de Cristo. Como eu havia dito, o cristianismo era uma seita judaica. Até o ano ali 70, 80, no máximo 90. No ano 70, o que aconteceu? Jerusalém caiu de novo. Houve uma espécie de motim ali naquela região e começou a dar uma confusão, é, uma revolta contra o Império Romano. Roma enviou tropas para lá para lutar conter, né? E infelizmente, né, para os judeus principalmente, o templo foi destruído. O templo de Jerusalém foi destruído, foi saqueado também. Muito do dinheiro e das pessoas foram levados como escravos lá para construir o Coliseu. Justamente o Coliseu começou a ser construído ali mais ou menos naquela época, por volta do. Bom, não sei precisar o ano. Mas foi com trabalho escravo também de judeus e dinheiro do templo de Jerusalém. Então, é, a raiva contra a seita cristã começou a crescer ali. Começou a se insinuar que os cristãos eram responsáveis é, pela ira de Deus, a ira do Senhor é, contra, contra o povo ali de Judá. Por isso que eles perderam, por isso que eles não conseguiram, enfim. Deus começa a ser expurgado de dentro da religião judaica. Independente. Até 90. Houve um sínodo também referente a isso no judaísmo, que decide de vez pela expulsão do cristianismo. O cristianismo vira uma religião separada. Obviamente não vai ter mais aqueles privilégios que tinha antes, enquanto fazia parte do judaísmo. Os fariseus tomam conta ali da região da Palestina, da província, né? A gente tem que entender que não era um lugar independente, pessoal. Era uma província, tipo assim, estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro. É um exemplo não muito. Enfim. Então, os saduceus até então governavam aquela região de forma teocrática. Os saduceus eram os sacerdotes do templo. Como a maioria foi dizimada durante essa revolta contra Roma, sobram os fariseus. É claro que houve uma outra aí diáspora, né? Pessoas fugindo, enfim. Mas dos que ficaram sobram os fariseus. E os fariseus vão dar as cartas para ali. E é claro, com submissão a Roma. Então, é, o cristianismo, por volta aí do ano 70 até 180, começa a consolidar como religião. Começa de fato a consolidar a independência em relação ao judaísmo. Que, pessoal, vamos ser sinceros, até hoje não tem, né? Tem, de certa forma, o judaísmo é tão influente que muitos cristãos têm uma espécie de síndrome do vira-lata em relação a isso. Não é culpa dos judeus em si, é culpa às vezes dos cristãos mesmo. Pensam que eles são os cristãos pensam que eles são o verdadeiro povo de Deus, como se o próprio cristianismo não fosse. Mas enfim,
Isso são outros 500, né? Então, a gente também tem que falar das perseguições do cristianismo. Como é dito, até o ano 70, ali por do ano 70, não se tinha problema com relação à liberdade de culto, porque se fazia parte do judaísmo. Depois que o cristianismo se separa ali, ou melhor, é expulso de fato, as coisas vão começar a ficar mais difíceis. Primeiro, até o ano 250 depois de Cristo, o cristianismo sofreu perseguições esporádicas e pontuais. Por exemplo, Nero incendeia Roma. O incêndio de Roma culpa os cristãos da cidade de Roma. Aquele, e Nero manda executar cristãos da cidade de Roma, não do império inteiro. Você diz aqui, é só dessa regiãozinha aqui, não do império inteiro. Aqui são outros governadores de província e ali não deu nada. Daí depois há outros casos, por exemplo, na Gália já houve alguns problemas. Eu não sei se a resolução da imagem desse mapa aí tá tão boa, pessoal. Mas, quer dizer, no computador eu não sei se fica tão boa. E houve outras perseguições pontuais, cada um numa região, assim, mas não era nada sistemático até então. Também, de certa forma, eram violentos, existiam, às vezes, até justiceiros populares, né, que não gostavam dos cristãos, iam lá e espancavam, até matavam. Então, esses primeiros anos foram assim, até que o imperador Décio, ali dos anos 250, e os outros imperadores, não, perdão, teve um outro antes do Décio, o Severo, tentou fazer uma perseguição universal. O que seria uma perseguição universal? Em todo o Império Romano, contra os cristãos e até contra os judeus. Só que foi uma tentativa, não deu muito certo não. Então, perseguições pontuais eram assim dentro de províncias, perseguições da própria sociedade, de populares contra cristãos, mas não era uma perseguição assim sistemática do Império Romano contra os cristãos, de todo o conjunto. O Severo, que foi imperador de 193 a 211, ele tentou, não conseguiu. Depois dele apareceu outros que deram até certa tolerância aos cristãos. Daí, pessoal, a primeira perseguição de fato universal e sistemática que deu certo foi de Décio. Décio assumiu o império em 249 e chegou até 251. O que esse cara fez? Bom, ele pensava da seguinte maneira: os cristãos, é, por não cultuarem deuses pagãos, estavam avacalhando com o império. Então o império já estava começando a passar por dificuldades, aquele tempo áureo já estava acabando, e o Décio culpa os cristãos por essa tragédia começando aqui no império, a, tanto econômica, política, enfim. Ele dizia que os deuses pagãos estavam irados, né, contra a sociedade que estava se dividindo entre cristianismo e paganismo. O cristianismo, alguns historiadores dizem que nessa época aí do ano 250,
já estava perto dos 10% da sociedade romana, ou estava chegando lá. Então ele começou a cobrar de todos os cidadãos que habitam o império a adoração dos deuses, com exceção do judaísmo, de novo. Porque o judaísmo tinha aquele acordo lá do século I antes de Cristo. Então os funcionários romanos saíam, buscavam os cristãos e faziam eles adorar os deuses. Se não adorasse, começava um processo que naturalmente culminaria na execução, na morte, né, de quem recusasse. Alguns abandonavam, e aí começou a surgir um problema pastoral também. Surgiram os chamados lápises, que abandonaram a fé, adoraram os deuses, mas depois se arrependeram e quiseram voltar. Só que daí tinha um problema. Se você aceitava eles de novo, então se tinha a ideia seguinte: se um mártir, aquele que morreu pela fé, ou um confessor, aquele que foi torturado pela fé, mas sobreviveu, perdoasse, essas pessoas elas poderiam voltar. Mas como? Ele ia morrer? O mártir ia morrer? Como que ele ia perdoar? Escrevendo uma carta antes. Ou o confessor falando mesmo e escrevendo uma carta, né, ao bispo que para perdoar essas pessoas aí que abandonaram a fé. Então, os confessores, aqueles que sobreviveram às torturas, coisa e tal, ganharam um grande respeito na sociedade romana, não, ali no cristianismo, entre os cristãos. Eles ganharam bastante respeito. Então, isso se chamava privilégio martírium, de interceder pelos apóstatas. Depois de Décio, as, as perseguições começaram as lideranças cristãs, ou seja, o clero, os padres, episcopos, presbíteros, os padres, perdão. Era esse termo que se usava. E aos leigos influentes também. Pessoas assim que tinham destaque social, se diziam cristãs. Então o imperador Valeriano também deu continuidade à perseguição, só que de forma mais concentrada àqueles que poderiam influenciar. E daí, em 260, assume um imperador chamado Galieno. Galieno. Aí ele começa o período chamado Virada Constantiniana. A partir dali, se começa a tolerância ao cristão, de certa forma. O imperador é, que começa a olhar de outra forma o cristianismo. Por exemplo, ele entrava em contato com os bispos quando havia alguma intriga, assim, ele procurava estar perto, resolver junto com os bispos. Ou seja, essa postura dele dava até um certo reconhecimento jurídico à igreja. Isso aí por volta dos anos 260. Houve um caso da Carta de Galeno aos bispos do Egito, por causa de uma confusão que teve lá, coisas administrativas, pastorais, enfim. Depois é, houveram outros imperadores, Aureliano, Diocleciano, e foi justamente com Diocleciano que começou-se a terceira fase da perseguição, e uma das mais violentas. Então, é, ele governou Roma de 285 a 305. Mas no ano de 297, ele já começa uma postura sumamente anticristã.
297, ele expulsa os cristãos das fileiras militares de Roma, pois ele alega que atrapalhavam um bom funcionamento do exército romano. Em 303, ele publica 4 documentos de perseguição aos cristãos. Pessoal, foi nessa época, por exemplo, que São Cosme e Damião foram martirizados, e vários outros santos, ali por volta do ano 304, enfim. Daí, essa também, além de ser uma das mais severas, de certa forma foi a mais severa, porque, como eu disse, o cristianismo já tinha uns 10% da sociedade romana convertido. E era necessário eliminar aquilo de uma vez por todas. Era a última tentativa do Império de eliminar o cristianismo. Por quê? O Império ia ficar dividido se isso não fosse feito. Então, foi uma perseguição severa, mas acabou fracassando no seu objetivo final. Porque aí sim, quando chega Constantino ele não, gente, entenda bem, ele não oficializa o cristianismo como religião do império. Ele dá liberdade religiosa ao cristianismo. Não foi Constantino que fundou o cristianismo, alguns pensam que foi. E não foi Constantino que deu status de oficial à religião cristã. Então, ele no ano 312, ele dá liberdade religiosa aos cristãos, acaba de vez com as perseguições, a última acabou. É claro que vai ter ainda aqueles romanos que vão olhar torto para os cristãos, olhar com preconceito. Isso é claro que não acaba uma hora para outra. O Constantino tem toda aquela história ali do sonho dele, que ele sonhou que sobre o símbolo da cruz ele venceria uma batalha. Enfim, essa história é mais uma espécie de uma lenda, então não vem ao caso. Constantino, então, ele vai ficar um bom tempo como imperador de Roma, inclusive no concílio de Nicéia, e aqui cabe fazer uma breve citação. O concílio de Nicéia, ele aconteceu no ano 325 e queria resolver a questão ariana, que era na verdade um problema de divindade de Jesus Cristo. Então, aquilo ali precisava ser resolvido logo. Constantino, vendo que o cristianismo já tinha crescido bastante, por volta já de pelo menos uns 15, 20%, ele não queria um império ainda mais dividido. Mais uma religião, um arianismo nascendo ali. Então ele queria resolver aquele problema de uma vez por todas. E como? Convoca um concílio. Ele mesmo tomou a atitude de convocar, não foi um bispo, não foi o bispo de Roma, foi ele. E é claro, houve aquelas debates teológicos e tal. Não foi unanimidade essa decisão a respeito de confirmar a divindade de Jesus Cristo, mas ele deu a cartada final. Ele bateu na mesa e falou: não, é isso mesmo, não quero mais confusão aqui dentro do meu império, é isso mesmo, pronto, acabou. Calma. Então, pessoal, a maioria dos bispos, sim, concordaram com a divindade de Jesus Cristo. Alguns não. Então, é claro que tem que se entrar em um consenso. Só que esse consenso, nesse caso, não, não foi possível. Então, o Constantino, com pressa, acabou fazendo o que fez. Eu não vou falar muito sobre esse concílio porque vai ficar para o próximo vídeo. E então, o cristianismo foi acabando, as autoridades romanas se convertendo, muita gente se convertendo. Então, por volta ali do ano 380, por volta não, no ano 380,
o imperador da época, no caso, era Teodósio. Teodósio. Ele, vendo que o cristianismo já era uma religião gigantesca dentro do Império Romano, ele acaba oficializando o cristianismo e o paganismo, tchau. Não tem mais espaço aqui. Entende? Então, o cristianismo, aos poucos, ele vai começando a adotar a postura que os próprios perseguidores adotavam antes. Ou seja, é aquela velha história. O sonho de todo oprimido é se tornar opressor? Então, isso é só uma provocação, né? Aparece alguns personagens, algumas outras questões depois do cristianismo se tornar a religião do império, como por exemplo Pelágio, que defendia que era possível salvação por esforço próprio. E o Pelágio vai ser um dos primeiros aí o primeiro a sofrer a ser morto de fato pela igreja, entre aspas, pela igreja, na verdade, por causa do cristianismo. Porque Pelágio ele defende essa heresia, que a salvação por esforço próprio, não tem nada de graça, enfim. E o e ele acabou indo para uma cidade próxima a Hipona, que era a cidade do Santo Agostinho, que daí já é uma outra história. A história aqui começa a ficar mais ampla, e eu não vou conseguir abordar toda. E ele acaba teologicamente perdendo o debate teológico. Quando Santo Agostinho começa a ficar feio a situação para ele, né? O pessoal começa a perceber que ele era herege, enfim. No final das contas, ele acaba sendo morto, né? Por ser julgado por heresia, mas foi por ordem do imperador. Alguns bispos, como Ambrósio, outros bispos ali próximo de Roma, tentaram convencer o imperador: não, não, não mata ele, não precisa, já foi resolvido. O imperador, quando eles viraram as costas, preferiu executar ele, o Pelágio. Existem outros nomes importantes, como Santo Ambrósio. O Santo Ambrósio, ele era um bispo bastante casca grossa, digamos assim. Ele era bastante. Não é casca grossa, é um termo muito pejorativo. Ele era bastante firme, sabe? No que ele acreditava. Então, ele teve 3 embates com imperadores. Primeiro, um caso de altar pagão no, no Senado romano, que ele exigiu que se tirasse, coisa e tal. E ele acabou entrando em conflito até com o imperador, e ele acabou conseguindo ganhar, o Ambrósio, Santo Ambrósio, que era bispo de Milão. Depois, o julgamento de um incêndio na sinagoga. Aí, pessoal, aconteceu o seguinte: o Império Romano tinha uma legislação até bastante avançada. Houve um incêndio numa sinagoga judaica e foram acusados cristãos. Daí o Ambrósio, é lógico que na época ele não tava muito ligando pela justiça, não. Ele queria defender a própria igreja. E ele fala que não se deve ser julgado esse incêndio, não se deve julgar os cristãos acusados desse incêndio, não. E entra em conflito com o imperador de novo. E o resultado é que não é julgado esse incêndio criminoso contra a sinagoga. É injusto? Claro que é injusto, mas a mentalidade daquela época era assim, né? Depois teve um massacre no circo romano. Houve uma história aí de uma briga, uma confusão num circo romano. Seria tipo o Coliseu, por exemplo. Mas existiam outros menores. É praticamente um estádio fechado para ver uns leão brigando, coisa e tal. E houve um massacre ali. Por quê? Porque o imperador soube que um dos oficiais dele foi morto
desse circo romano, por causa de uma briga. O imperador ficou furioso, foi lá e mandou massacrar todo mundo que estava lá. E o Ambrósio não fica contente com a postura do imperador e fala que ele deve pagar penitência. Inclusive, se recusa a dar Eucaristia para o imperador Teodósio por conta disso, pelo pecado que ele cometeu. E obriga ele a pagar penitência. E ele cumpre, o imperador. Então, o Teodósio foi declarado pelo bispo de Milão, o Santo Ambrósio, como modelo de imperador, inclusive, depois da penitência que ele fez. Pessoal, é lógico que houve vários outros concílios, houve a questão do Natista, envolvendo também Santo Agostinho. Houve ameaças à unidade da religião cristã desde essa época já. E assim, o Império Romano já estava em queda nessa época. Já estava começando a ter as primeiras invasões bárbaras, coisa e tal. Houve pessoas que, uma minoria agora minoria pagã, que dizia que era culpa dos cristãos, está perdendo, como está decaindo. Mas a partir de então já não tinha mais muito o que fazer. Houve uma simbiose no ano 380, que o Teodósio oficializa a religião cristã. Houve uma simbiose de igreja e Estado, e as consequências disso todos nós já sabemos. E repercutia até lá na Revolução Francesa. Pessoal, eu não vou falar sobre os concílios porque é um assunto bem à parte. Eu preferi começar por esse tema, né? Cristianismo no Império Romano, porque ele é o primeiro passo, numa ordem cronológica. Mas eu pretendo estar fazendo um vídeo depois justamente sobre os concílios, que foi vencedor da enquete. Eu peço desculpa por você. Os concílios eu vou deixar o segundo da enquete, o primeiro. Mas eu quero seguir a ordem cronológica, então. Até pra ficar melhor, certo? Então, só uma recapitulação que eu quero fazer sobre essa questão. Para quem entendeu, já pode até fechar o vídeo, porque só fazer uma recapitulação. Para não haver mais confusão, Constantino deu liberdade religiosa aos cristãos. Liberdade religiosa. Direito de existir. Então foi Teodósio, com o Edito de Tessalônica, em 380, que oficializou a religião. E aí houve a simbiose de igreja e Estado. Pessoal, eu acho que não tem muito o que falar mais. É só isso. Eu espero que tenham gostado. Desculpa o vídeo ficou muito longo, se ficou muito repetitivo. Mas é isso aí, a gente vamos procurar melhorar a qualidade dos vídeos. Eu não mostrei a cara hoje. E no próximo eu também não vou mostrar. Daí no terceiro eu vou tentar ver se eu mostro. Eu mesmo falando face a face com vocês. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E forte abraço.